Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 27 de janeiro nós vamos meditar de Êxodo, do capítulo 38 ao capítulo 40, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Nós vamos finalizar o livro de Êxodo, e nós vimos todos esses dias a efetivação do sonho de Deus, isso mesmo. Deus sonhou com algo, com um tabernáculo, um local para ser a sua habitação, uma forma dele ter comunhão com o homem, e ele compartilhou isso a Moisés. E logo Moisés compartilhou com homens e mulheres que estavam disponíveis, que tinha coração voluntário para fazer esta obra. E nós podemos observar nesses dias que não eram somente o voluntariado quanto ao trabalho a ser desenvolvido, mas também toda a oferta necessária para a concretização desse sonho que Deus compartilhou a Moisés. Isso mesmo, cada um trazia conforme as suas posses. Um trouxe ouro, o outro prata, o outro trouxe madeira de acácia, os tipos de tecidos necessários, e assim foi toda a comunidade envolvida para tornar realidade o sonho de Deus aqui nesta terra. E aí no capítulo 38 vai se iniciar aqui a parte externa do tabernáculo. Então eu falei esses dias atrás que o tabernáculo era composto de 3 partes, né? O Santíssimo Lugar é onde ficava a Arca da Aliança, o lugar santo e o átrio, né? Então nós começamos de trás, lá do lugar santíssimo, o que tinha lá, que era a Arca da Aliança. Depois nós fomos para o lugar santo, que é onde fica o altar de incenso, que eu falei ontem, e agora nós vamos para a primeira parte, né, de quem entra no tabernáculo, que é o pátio. E lá no pátio tinha o altar do holocausto. Então aqui no capítulo 38 vai falar sobre esse altar do holocausto, e não só de como ele foi feito, que foi de madeira de acácia, e ele tinha o formato, né, quadrado, mas também todos os utensílios inerentes ao altar de holocausto. Quem eram esses utensílios? Recipientes para recolher as cinzas, as pás, as bacias, os garfos, braseiros, né? Tudo de bronze, né? Esses utensílios, eles foram feitos de bronze. E aí nós vamos ver que foram fundidos, né? Argolas para dar sustentação, né? A todos esses detalhes. Tem também no capítulo 38 a bacia de bronze, como ela foi feita, né? Os suportes de bronze, os espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda da congregação. Depois nós vamos ver como foi feito a parte do átrio, né? Essa parte externa que eu estou falando para você. Por quê? Ela era ladeada, ou seja, era feita uma cerca com tecido. Fez também o átrio, o lado meridional, que dá para o sul. As cortinas do átrio eram de linhos fino, retorcido, de 100 côvados de comprimento, né? E vai falar das colunas, que as bases eram de bronze, os ganchos da coluna, que eram de prata. Então ele vai trazer todos esses detalhes, e tudo foi feito pela mão dos homens, homens que Deus capacitou para esta obra, né? Fala das cortinas do lado de entrada, as bases das colunas, e as 4 colunas nas 4 bases que eram de bronze, os seus ganchos de prata, os pregos do tabernáculo, e do átrio ao redor, que era de bronze. Então ele vai trazer detalhe por detalhe, e aí ele vai enumerar as coisas feitas do tabernáculo, inclusive a arrecadação que foi feita, é quase que uma prestação de conta, né? Então ele fala tudo quanto o Senhor ordenou
Bezalel, filho de Ur, né? Ele se empenhou, ele era da tribo de Judá e ele se empenhou em fazer com esmero a obra que Deus deu a Moisés, a planta. E aí, a Oliabe, que era filho de Aizamaque, da tribo de Dan, foi um mestre de obras e desenhista, né? Bordador em estofo azul, de púrpura, camesim, tudo eles faziam. Todo o ouro empregado na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foram 29 talentos e 730 ciclos, né? Talvez esteja assim na sua versão. Isso traduzindo foi 1.024 quilos de ouro. Ele fala também da prata, né, que foram 100 talentos e 1.775 ciclos. Isso equivale a 3.520 quilos de prata. E assim por diante, né? Todo o material utilizado foi feita a somatória e foi feita essa linda prestação de contas para a gente saber a dimensão não só daquilo que foi utilizado, mas eu olho numa outra perspectiva, que foi a oferta voluntária. Isto é um ensino para mim e para você nos dias de hoje, né? O coração voluntário em ofertar no reino, ofertar na obra de Deus para que os sonhos de Deus sejam efetivados aqui nessa terra. Claro, com recursos terrenos, né? E aí nós vamos ver no 39, que ele vai falar novamente aqui, como tudo se efetivou em relação às vestes sacerdotais. Já falei, né, a respeito das vestes sacerdotais, mostrei uma foto do sumo sacerdote, do peitoral com as pedras, né, que representando as tribos de Israel. Falei que era ali no coração do sacerdote que ele representava e levava todo Israel diante de Deus. E aí vai falar novamente que foi feito de estofa azul, de púrpura, de carmesim, as vestes, os finamentos, tecidos para ministrar ao santuário, e também fizeram as vestes sagradas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram a estola sacerdotal de ouro, de estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, retorcido. De ouro batido fizeram as lâminas delgadas e as cortaram em fios para permearem entre o estofa azul e a púrpura, e o carmesim e o linho fino da obra do desenhista. Eu parei para olhar isso e eu fiquei prestando atenção de que eles teceram com fios de ouro as vestes sacerdotais. Eu acredito que por mais que a moda tenha avançado, nada se compara àquilo que esses homens fizeram nas vestes sacerdotais. Isso para nos mostrar como Deus, ele é extraordinário, e muitas vezes ele tem prazer de compartilhar esse conhecimento, essa grandeza conosco, homens e mulheres, né? E aí ele vai falar que colocou ombreira, ele vai falar dos detalhes, né? A ordem era de esmeralda, safira, diamante, a terceira ordem era jacinto, ágata, amestita. Então tá falando da ordem das pedras no peitoral sacerdotal. Vai falar dos utensílios do tabernáculo completados, né? E ele vai falar que foram o segundo que o Senhor ordenara a Moisés. Nada do achismo humano. Eles foram minuciosos em cumprir aquilo que Deus queria. Isso é um ensino para mim. Quantas vezes queremos fazer da nossa forma, né? Quando Deus nos dá detalhes de como Ele quer. E aonde estão esses detalhes? Na palavra de Deus, né? E muitas vezes deixamos de observar aquilo que Deus nos fala na palavra para fazermos aquilo que achamos, que entendemos ou que
que é conveniente a nós. Esses homens nos ensinam a fazer tudo exatamente como Deus assim ordenara. E aí, capítulo 40, Deus manda Moisés levantar o tabernáculo, né? Então, depois de trazer toda a arrecadação, fazer todos os utensílios, preparar tudo, é hora de fazer a montagem do tabernáculo, né? O tabernáculo é levantado, você vai ver com detalhes, e aí o texto fala que a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em toda a sua jornada. E se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia coluna de fogo, vista de toda a casa de Israel em toda a sua jornada. Deixa eu orar por você e amanhã iniciaremos Levítico. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida. Ensina-nos, Senhor, a observarmos os Teus mandamentos e cumprirmos aquilo que o Senhor nos fala, aquilo que o Senhor nos diz, aquilo que está escrito na Tua palavra. Ajuda-nos a observar e ter prazer, alegria em fazer tudo quanto o Senhor ordenou. Queremos colocar diante de Ti a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.